Fala pessoal, e aí, tá tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o vídeo é sobre Blau Farmacêutica. A gente está tentando aqui criar uma série de por que investir em determinadas empresas. E no nosso último vídeo, que eu falei os investimentos, os aportes feitos no mês de junho, até o meio de junho, falei que a gente tinha investido um pouco em Vale e um pouco em Blau. E aí eu disse que ia fazer um vídeo para vocês só sobre Blau. E aqui vou mostrar um pouco do racional que está por trás do nosso investimento em Blau. Tá? Falar sobre os riscos também, uma vez que a empresa é de um IPO recente, então a gente não tem tantos dados históricos. Sobre os dividendos, tá? Inclusive o último dividendo anunciado agora no mês de junho, bem recente. E sobre Blau na nossa carteira, a gente vai mostrar o preço médio, a quantidade de aportes, desde quando a gente aporta em Blau, tá? E quanto Blau representa na nossa carteira, beleza? Vem comigo, tá interessante. Agora, uma coisa, esse vídeo ele é só informativo, tá? Isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda. A gente quer, pessoal, que vocês estudem, vocês tirem as próprias conclusões de vocês. Então eu coloco sempre na descrição do vídeo todos os links de todos os materiais que foram fonte desse vídeo aqui, beleza? Vamos lá. Respondendo de forma objetiva, por que a gente investe em Blau? A gente investe em Blau porque a gente vê uma perspectiva de crescimento muito grande. Ela foge um pouco da nossa estratégia. Tá? A estratégia aqui do canal é investir em boas empresas, boas pagadoras de dividendos, se possível empresas sólidas, né? Normalmente do setor elétrico, do setor bancário. Então a gente gosta muito da estratégia do buy and hold, pensando numa renda futura mais consistente. Só que a gente também tem algumas ações que a gente se expõe, né, a commodities e a setores específicos, como é o caso aqui da Blau, tá? É uma empresa farmacêutica que a gente vê uma tendência, né, de crescimento muito grande, inclusive de crescimento nos dividendos futuros. Tá? Então, falar um pouquinho aqui da Blau para vocês, né, ela é uma empresa farmacêutica líder no segmento institucional, ou seja, ela vende diretamente para as clínicas e para os hospitais. Então, a maior parte, né, mais de 90% dos medicamentos que ela produz são injetáveis. E isso faz com que a gente não conheça tanto a empresa, né? Não é aquela empresa que a gente chega na farmácia e vê lá o nome do laboratório. Embora existam sim alguns remédios que ela fabrique. Tá? Além disso, pessoal, a Blau ela atua no mercado de ciclo longo. Né? Muitas vezes, para ela conseguir colocar um medicamento no mercado, ela passa 8, 10, 12 anos desenvolvendo. Tá? Isso, né, é o que faz o diferencial dela, porque são poucas empresas que conseguem fazer isso. Então ela tem aí um market share bastante expressivo, né, e isso também representa uma barreira de entrada muito grande para possíveis concorrentes. Tá? Então hoje é a maior empresa de biotecnologia do Brasil e 60% do faturamento dela vem desses medicamentos biológicos que têm esse caráter de ciclo longo. Tá? Então, o que é que eu queria mostrar para vocês? Além dessas características, alguns dados do próprio resultado que ela apresentou do último trimestre já desse de 2023. Então aqui a gente tem os destaques do primeiro trimestre, tá? A primeira farmacêutica do segmento institucional, com 25% de market share de participação no mercado disponível, 10 medicamentos registrados, 4 liberados pela Anvisa em abril, investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá, da ordem de 12% da receita, isso é bastante expressivo, parceria com laboratórios para desenvolvimento de medicamentos para oncologia, obras em expansão, tá, em todas as plantas, querendo aumentar a capacidade de produção, e a P1000, aqui, que é uma planta que pretende sim entrar em operação em 2026. Tá? Seguindo com alguns destaques que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem a parceria com esse laboratório para poder produzir 4 anticorpos monoclonais. Esses anticorpos, né, 2 deles já estão em evolução de projeto, com a previsão de lançamento do primeiro para 2028. Né? Isso aqui é exatamente ratificando o que a gente tinha falado sobre o mercado de ciclo longo. Né? Então, essa parceria aqui, pelo menos 5 anos para poder colocar o primeiro lançamento desse anticorpo monoclonal, que é para tratamento de câncer. Tá? Vamos lá. Bom, e aqui a gente tem um destaque da aquisição do Laboratório Bergamo.
Tá? Essa aquisição já foi concluída, inclusive já foi aprovada pelo CAD, então já está valendo, o que também indica, né, o crescimento da empresa, tanto por aquisição de novos laboratórios como por expansão, como é o caso aqui da P210, tá? Que é uma planta que houve uma expansão para aumentar cerca de 30% a capacidade produtiva, e em abril agora recente a gente já teve a liberação da Anvisa para iniciar a venda dos produtos que estão sendo produzidos por essa planta. Tá? Aqui, pessoal, a gente tem a P1000, tá? Então vejam só, a P1000 ela é uma planta que tem um investimento estimado de 1,2 bilhão. Tá? Então basicamente a Blau ela fez o IPO dela para se capitalizar no mercado e conseguir expandir de uma forma exponencial. Então ela está fazendo isso tanto pela expansão das suas plantas já existentes, compra de novos laboratórios, parcerias com novos laboratórios e a construção aqui da P1000, que é o grande investimento dela. E vejam que uma planta dessa natureza ela tem, né, a previsão de início de produção para 2026, então aí 3 a 4 anos a construção para depois conseguir colocar em operação. Então é de fato uma visão de longo prazo, e isso, né, é o que anima a gente vê uma empresa que tem essa visão. Claro que a gente não vai colocar cegamente, né, vou investir porque é a melhor empresa. Não, a gente vê, inclusive, alguns números do primeiro trimestre não foram tão bons, tá? Mas a perspectiva que a gente tem de futuro para a Blau, ela é muito positiva, tá? Porque ela vai conseguir dominar um market share ainda maior, né? E as barreiras de entrada para o segmento dela são muito grandes. Então a gente vê aí, né, uma tendência de bastante crescimento, principalmente quando a gente passar aí por essa fase até 2026, 2027. Então, quem pensa em ser sócio de uma empresa tem que pensar a longo prazo, né, para adquirir os resultados no longo prazo, ok? Então aqui vamos lá. Bom, e tem também a questão da imunoglobulina, né, que é dependente do plasma. Então aqui a gente tem o destaque da coleta de plasma. A Blau, ela tem uma ideia de verticalização, tá, da sua produção, porque ela depende do plasma para poder produzir a imunoglobulina principalmente. Tá? Então a ideia dela de crescimento é em 5 anos ter 10 centros de coleta de plasma. E agora recente, vou mostrar aqui para vocês, ela comunicou ao mercado, né, a compra da aquisição de 25% da participação de um centro de coleta de plasma lá na Flórida, com a opção de compra da totalidade das ações após 3 anos. Ou seja, a ideia é que daqui a 3 anos 100% desse centro de coleta seja da Blau. Vamos voltar ali para a apresentação. Bom, então essa questão da coleta de plasma para a produção de imunoglobulina, ela é muito importante para a Blau, tá? Ela precisa, né, um dos carros-chefes do faturamento da produção dela é a imunoglobulina, e para produzir imunoglobulina ela precisa do plasma, e ela não quer ser dependente, ela quer ter seus próprios centros de coleta de plasma. Como no Brasil aqui a gente sabe que a coleta ela tem que ser de forma voluntária, né, e não remunerada. Esses centros são todos nos Estados Unidos, tá? E ela está ficando cada vez menos dependente da questão da imunoglobulina, tanto que ela comenta isso aqui, tá? Por que ela tenta ficar não tão dependente? Porque desde 2021, com a história da Covid, a Anvisa liberou, tá, a importação de produtos sem registro. Então, isso teve um impacto muito negativo na Blau, e eu vou mostrar aqui para vocês a notícia disso ainda de 2022, que está impactando até agora no mercado. Anvisa prorroga a vigência das regras para importação de imunoglobulina humana, tá? Então isso ia até o dia 30 de junho de 2022, e esse impacto está acontecendo até aqui. Então esse é um dos riscos que nós temos, né? A Blau, ela trabalha diretamente tanto para o segmento público como para o segmento privado, e de repente alguma decisão do governo, né, que é um dos maiores compradores dos produtos produzidos pela Blau, pode impactar na empresa. Então a gente tem essa insegurança, né, digamos assim, insegurança no Brasil para esse tipo de empresa. E voltando aqui, a gente tem destaque de que com novas fontes de receita, a imunoglobulina ela não tem tanta participação no faturamento da Blau. Ainda assim, é uma alta participação, só que essa participação ela está
decrescendo, então ela não está ficando tão dependente. Isso é muito positivo, né? Já que a ideia da Blau é expandir com outros tipos de medicamentos também. Bom, pessoal, e por fim, aqui no que a gente tinha separado como destaque, a gente vê que a Blau é uma empresa que tem a preocupação tanto com a parte social como com a parte ambiental. E aqui uma curiosidade, né, que a Blau, ela também ela patrocina, na verdade, uma equipe da Stock Car, tá? A Blau Motorsport, que o Marcelo Hahn, que é o CEO, o fundador e o detentor da maior parte das ações da empresa, né? Inclusive ele corre, né? É uma das atividades hobby dele. Deixa eu colocar aqui para vocês só como curiosidade. Aqui tá, né? Como curiosidade aí a página da Blau Motorsport, que é a equipe da Stock Car, que é patrocinada pela Blau e tem o Marcelo Hahn, fundador, como grande entusiasta da equipe. E aproveitando que a gente está falando aqui nele, né, eu queria mostrar a estrutura societária para vocês, tá? Aqui, ó, Marcelo Hahn com 82,5%, é uma empresa que a gente sabe que tem um controlador, né? Inclusive o free float muito baixo, né? A gente considera baixo, aí 16,55%. E também é interessante mostrar para vocês isso, ó, né? Que agora recente, em fevereiro de 2023, a B3 mudou um pouco as regras para a questão do free float, tá? Então a gente tinha aí de 25 foi para 20, então é permitido a gente ter. Então vou deixar aqui depois na descrição do vídeo essa matéria para vocês lerem, para ver que a gente pode sim ter um free float, né, mínimo aí de 15%, desde que a gente consiga atender algumas regras, tá? Bom, e antes de passar para mostrar como está a nossa carteira e como está a Blau na nossa carteira, eu queria só mostrar alguns indicadores, né, que também fazem com que a gente fique um pouco mais tranquilo de investir em Blau, tá? Esses indicadores aqui, ó, a gente está aqui no Status Invest, a cotação que fechou no dia 23 de junho foi a 21,31, está muito mais próximo das cotações mínimas, que foi 18,13, né, em 52 semanas, do que das máximas em um ano, que foi 33,63. Então a gente viu um comportamento no mercado, nesse rally de alta da bolsa, de empresas subindo 30%, 40%, 70%, né, e Blau não teve esse comportamento. Então isso indica um momento gráfico ainda interessante. Além disso, outro indicador que eu gosto bastante de avaliar é o indicador de eficiência, no caso a margem, né? Margem líquida, margem bruta, margem EBITDA. Então vocês veem aqui que a gente tem margens bastante interessantes para Blau, né? O que dá um pouco mais de segurança para uma empresa que teve um IPO recente, né? Que tem todas essas restrições, que não faz parte muito da nossa estratégia, mas quando a gente enxerga uma margem dessa e todo esse histórico que a gente já comentou, a gente fica um pouco mais tranquilo de aportar em Blau, tá? Além disso, pessoal, quero mostrar para vocês os dividendos, como eu prometi no início do vídeo, tá? Então aqui a gente tem no próprio site da relação com investidores da Blau, vou deixar também na descrição do vídeo para vocês o link, tá? E recentemente, tá? Dia 22, a gente está aqui gravando aqui no dia 24 de junho, tá? Dia 22 de junho teve o anúncio de juros sobre o capital próprio no valor de 0,186, né? Quase 19 centavos aí, mas aqui ainda vai incidir, né, imposto de renda, 15% de imposto de renda. Data com dia 27, então dá tempo para aproveitar ainda. A gente já tem carteira, né? Estamos montando posição aos poucos, como sempre, nada de euforia, nada de pressa, né? Vocês vão ver já na carteira que a gente costuma fazer sempre compras no mercado fracionário, de pouquinho em pouquinho. E dia 27 é a data com, e a data de pagamento já vai acontecer dia 14 de julho, tá? Então o anúncio relativamente rápido para o pagamento logo em seguida. Bom, e agora sim a gente vai para a nossa carteira. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é o Kinvo, tá? O Kinvo é a ferramenta que a gente usa, tá, para acompanhar nossos investimentos. E aqui, Blau, tá? A gente tem atualmente 565 ações a um preço médio de R$ 22,38. O valor aplicado no total de R$ 12.645, e a gente está com resultado negativo, né? Vocês veem aqui no gráfico, né, que a partezinha aqui rosa, ela não está aparecendo, ou seja, a gente está
né, momentaneamente com prejuízo. Agora, uma coisa que eu queria mostrar para vocês era, vejam que houve uma subida aqui, né, um aumento no investimento de março a maio. Né, de março a maio a gente aportou. Por quê? Né, então deixa eu voltar aqui para vocês para poder mostrar isso para vocês. Vejam aqui que exatamente de março a maio houve uma queda, né, de praticamente 40%. Então, enxergando esse racional que a gente já tinha na empresa, né, entendendo o cenário que causou essa queda, a gente fez um aporte um pouco mais expressivo nesses 2 meses, de março a maio. Então, o que apresentou de queda aqui, a gente conseguiu aumentar o aporte lá. Vou voltar aqui para vocês verem. Então, foi exatamente de março a maio. Tá? Então, prometi a vocês também que ia mostrar desde quando a gente faz aporte em Blau, tá? Então aqui tem todo o histórico, todo o nosso extrato, tá? A gente começou a aplicar em fevereiro de 2022 a um preço de R$ 32,10, tá? Na época a gente tinha calculado um preço teto por ali na faixa dos 33, então eu gosto sempre de entrar, mas ó, pouquinho, né? 3 ações no mercado fracionário, e aí à medida que o tempo foi passando, a gente conseguiu seguir aportando, porque a gente acompanha as notícias e entende que essas quedas elas são um cenário ideal para a gente poder investir, para colher esses frutos lá na frente, né? É uma empresa que tem perspectiva aí para 5, 8, 10 anos, né, ser referência. Ela já é a líder de mercado no segmento, mas ainda continua sendo. É tanto que agora, em 2023, a gente começou a aportar. Vejam que alguns aportes que aconteceram aqui em abril, por exemplo, né, foi na casa abaixo dos R$ 20, né, R$19,79, e aí esses aportes começam a ficar um pouco mais expressivos, né, R$19,54 e por aí vai. É tanto que nós hoje estamos com 565, né, e um preço médio de 22,38. E quanto aos dividendos, pessoal, a gente já recebeu, tá, desde o início dos nossos aportes, cerca de R$ 128 em dividendos, desde abril de 2022 até abril de 2023. Lembrando que a Blau é uma empresa que normalmente ela costuma anunciar dividendos em março, junho, setembro e dezembro. Então vocês já podem meio que se programar para isso. Não apresenta um dividend yield tão elevado, mas a nossa projeção de futuro, né, nada é garantido, nada que a gente falou aqui é garantido. Então vão com calma. Se forem fazer algum aporte, estudem antes. Aqui não é uma recomendação, é apenas o nosso racional e por que a gente investe em Blau, por que Blau está na nossa carteira. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, considerem se inscrever no canal, considerem compartilhar. Se trouxe algum conhecimento novo, algo interessante, né, vocês podem comentar aí. Comentem o que é que vocês acham de Blau, se vocês têm Blau na carteira, e a gente vai conversando. É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.